Beleza, gravando. Temos uma pendência para a aula de hoje, não é isso? Vamos então fazer rapidinho aqui a nossa atividade. Deixa eu avançar aqui. Atividade sobre conflito de competência, depois a gente começa a falar sobre pressupostos processuais, ok? Então, sobre a atividade de conflito de competência que ficou, eu deixei esse questionário aí dentro do slide e disponibilizei para vocês aí, ainda naquela nossa aula extra, aula de quarta-feira passada, né, que eu assumi o lugar da professora Joana, e aí ficou esse questionário. Não vamos perder tempo, não. Vamos lá. Primeiro voluntário aí, ó. Olha só o primeiro. Quem decide o conflito de competência entre um juiz federal e um juiz estadual? Acho que o senhor disse que era eu que ia responder essa, né, professor? Então, manda ver. Pelo que o senhor ensinou na aula passada, com base no slide, principalmente no slide 4, que o senhor falou, como a gente tem que pensar como uma hierarquia. Então, pode haver discordância de um juiz, né? Mas desde que não seja para a comarca dele, pode haver divergência para uma comarca diferente. E dentro dessa questão de hierarquia, aquele que tiver hierarquia maior tem a razão. É basicamente isso que o senhor falou. Então, conflito entre os TRFs, os TJs, tudo bem, entre eles tudo bem, desde que sejam diferentes, os juízes, né, que fazem parte deles. Mas divergência, seja para o STJ ou até chegar ao STF, aí não, porque quem vai ter a prevalência vai ser quem tem mais poder, entre aspas, né? Tendo em vista, até porque os TRFs e os TJs são a níveis estaduais, né? Já o Não, o TRF é a nível federal. Isso, federal, né? Tribunal Federal, isso. São esses a níveis estaduais, né? Os TJs são de juízes de nível estadual. Se houver diferença entre um juiz estadual e um federal, aquele que for federal tem maior vantagem, né? Maior patente, vamos dizer assim, né? Justamente por ele ser da competência federal. Não, mas você acha que ele é hierarquicamente superior por ele ser juiz federal? Não, por ele ser juiz, não. É a questão do TRF, né? Entre o TRF e os TJs, não tem, são a mesma patente, né? Agora, se uma situação equivale ali ao STJ, no caso, como são da mesma, havendo discordância, quem decide é o STJ. Beleza, tá. Fala, Enos. Deu a entender que eu falei que o juiz, eles são diferentes, né? Na verdade, se houver divergência, é STJ. Beleza. Não, é porque eu fiquei com dúvida e já respondi aí. Foi mal. Tá. O Kildare, pode falar. O professor, é mais para pegar a ideia do Felipe, né? Para tirar também minha dúvida. No caso dessa diferença hierárquica, só vai ocorrer, tipo, quando se tratar de um juiz contra o seu próprio tribunal. Por exemplo, o desembargador, que vai representar o tribunal. Exatamente. Nesse caso aí, federal e estadual, vai caber ao STJ, como o Felipe respondeu, que está lá no artigo 105, né? Tipo, juiz vinculado a tribunais diversos. Seria isso. Perfeito. É isso aí, tá? Então, veja, juiz federal, tem nada a ver. Eu nem coloquei a qual era o TRF, porque como é um juiz federal e um juiz estadual, nenhum deles está ligado ao mesmo tribunal, logo, pelo macete do residual, quem julga é o STJ. Beleza, show. Vamos pro próximo. Quem decide o conflito de competência entre um juiz da vara de família e um juiz da vara civil da comarca de Rio Branco? Vou tomar aqui à frente. Pelos dois serem da mesma comarca, então são dois do PJ, certo? Então vai ser julgado pelo TJ,
pelo Tribunal de TJ? Justiça do Acre, Ah, tá. Rio Branco. Tá, beleza. Show. Vamos lá. Quem decide o conflito? Essa aqui, quem foi que ficou determinado que ia responder? Alguém ficou. Quem decide o conflito de competência entre o TRF4 e o STJ? Ó, esse aí, professor, não fui eu, mas eu vou entrar na frente, porque esse aí foi eu que tive a questão também. Teve alguém que respondeu no dia. Nesse caso aqui, já que nenhum dos dois são Supremo Tribunal Supremo, né? São tribunais superiores, então o STF não pode entrar, certo? Então, nesse caso aqui, a hierarquia que vai mandar, o STJ que vai escolher. Alguém tem uma opinião diferente? Kildre, pode falar. Nessa aí eu entendi, né, pelo que eu vi lá no slide também, que vai caber ao STF, porque qualquer conflito envolvendo o STJ com outros tribunais, quem responde é o STF. Ó, cuidado, tá? Kildre, principalmente. Quando. Isso aí eu tentei deixar bem claro. O STF só vai decidir conflito entre tribunais superiores. Ou seja, os dois que estão conflitando são tribunais superiores, entendeu? Pedro, fale aí. Isso aí o senhor até usou na aula passada como, por exemplo, que o STF é a mãe e o STJ é um dos 4 filhos. Aí tem outros 3 lá, que não é o TRF4, no caso. E o TRF é o neto. E aí? Aí prevalece a hierarquia. Prevalece a hierarquia, né? Mas tem conflito de competência entre TRF e STJ? Não, por causa da hierarquia? Claro, pessoal, é isso. Tem. Não existe conflito. O STJ manda na porra toda. Isso é uma pegadinha, tá? Quem decide conflito de competência entre TRF4 e STJ? Ninguém, porque não existe conflito. Não existe conflito. O STJ manda na bagaça toda. Só vai existir conflito envolvendo o STJ se for com outro irmão dele. TST, TSE, STM. Fora disso, meus caros, não tem conflito. Isso é uma pegadinha. Não existe conflito. Não existe conflito. O TRF4 ele é hierarquicamente inferior ao STJ. Ok? Fala, Lucas. Eu não sei se é difícil ou não cair isso numa prova. Direto. Algo assim. Cai? Direto. Só que como é que cai? Cai nas provas CESP, né? Quem sim. decide o conflito de competência entre o STJ e o TRF é o STF, verdadeiro ou falso. É assim que cai. Sim. Mas no caso. É falso, porque não existe conflito. Então, se numa prova não cair essa pegadinha e tiver lá STJ, sempre vai ter outro superior tribunal. Tipo, exatamente. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês criem. O STJ ele pode conflitar? Pode. Somente com outros tribunais superiores, à exceção do STF. É óbvio, né? É óbvio. Certo. Então, outros tribunais superiores, à exceção do STF, ele pode conflitar. Fora disso, não. Tá? Fora disso, não. Certo. Beleza? Show? Vamos avançar. Quem decide o conflito de competência entre um juiz federal da seção judiciária do Acre e um juiz federal da seção judiciária da Bahia? Professor, esse aí eu só responderia de certeza se eu visse o mapa. Eu vi o mapa. E nesse caso, já que os dois são da primeira região, então, no caso, TRF1, eu julgaria o caso dos dois. Essa aí também é maldosa, né? Por quê? Porque tanto a Justiça Federal do Estado do Acre quanto a Justiça Federal do Estado da Bahia são vinculados ao TRF1. Né? Então, TRF1. Então, quem julga é o TRF. Beleza? Aí tem que olhar o máximo. Quem decide o conflito de competência entre um juiz estadual da comarca de Rio Branco e um juiz do Juizado Especial Civil da comarca de Rio Branco? Agora essa aí só me pegou, mas eu vou tentar aqui a sorte. Pelos dois ser da mesma comarca, que nem a outra, eu acho que é TJ do Acre. Perfeito. É isso aí mesmo.
A única coisa aqui é porque você acaba, mas juizado, né? Mas o juizado especial civil de Rio Branco é vinculado ao TJ Acre, né? Então, quem decide é o TJ Acre. Os dois são vinculados ao TJ Acre, tá? Então, quem decide é o TJ Acre. Beleza? Próximo. Olha só. Quem decide o conflito de competência entre um juiz estadual do TJ Acre e um desembargador do TJ Acre? Não existe por causa da diferença. Existe? Eu não sei agora. Não, Não continue se pode assim. falar em conflito se houver diferença hierárquica. Pronto, é isso. Tenha certeza que se errar, você erra com certeza. Entendeu? Não existe conflito, tá, pessoal? Não existe conflito. Por quê? Como o Pedro falou, diferença hierárquica não tem conflito. Então não existe conflito entre o juiz estadual do TJ Acre e o desembargador do TJ Acre. Um conflito do desembargador do TJRO e um juiz estadual do TJ Acre. É possível? Sim, é possível. É possível. Você tem um conflito entre um desembargador do TJRO e um juiz estadual do TJ Acre. E aí quem vai decidir é o STJ. Tá? Porque ele não está na regra do STF e não está na regra dos tribunais, TRF e TJ. Aí vai ser o STJ, por exclusão, né? Residual. Beleza? Para deixar bem claro também. É isso, né? Acabou. Acabou. Então, deixa eu colocar o próximo aqui pra gente. Errei até o slide, peraí. Só um momento. Beleza, meus caros. Agora a gente começa para valer. Vamos falar aqui sobre pressupostos processuais, né? Esse é um tema que vai aí puxar pelo menos 3 aulas nossas, tá? 3 ou 4 aulas nossas. Então, aqui termina, por exemplo, a terceira NPC. A nossa terceira NPC vai finalizar em pressupostos processuais. Então, eu tenho parte 1 e parte 2 desse slide, ok? E, além disso, dentro da parte 1, por exemplo, hoje a gente vai ver só uma categoria de pressuposto. Na aula que vem, aí sim, para a gente não iniciar a segunda categoria e dar um nó na cabeça. Porque é um assunto um pouco mais complexo. Essa parte 1, esse primeiro bloco, ele não é tão complexo, ele é bem simples de se resolver. Mas a segunda parte, né, que quando a gente vai falar de pressupostos de validade, aí sim, a gente vai precisar de uma atenção maior, começar do zero. Então, para evitar que a gente comece a falar sobre a segunda categoria na aula de hoje, eu vou falar apenas da primeira categoria. Vocês vão entender quando a gente estiver avançando um pouco na aula. Mas é um tema extenso, é um tema que vai precisar de bastante atenção de vocês, beleza? Então vamos começar a falar sobre pressupostos processuais. O primeiro ponto aqui que eu quero falar para vocês é que o estudo dessa parte geral do direito processual, teoria geral, né? Teoria geral, chamada teoria geral, mas é a parte geral do direito processual, ele começa com elementos, né? A gente estuda elementos da ação, e aí antigamente tinha o estudo também das condições da ação. Legitimidade, possibilidade jurídica
do pedido, né? Então, nós tínhamos condições e interesse de agir, nós tínhamos 3 condições da ação. Vem o CPC novo e diz, não existem mais condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido, ela acaba, ela é extinta, até porque você não pode colocar como uma condição para o exercício da ação a possibilidade jurídica. A possibilidade jurídica, ela é mérito, ela vai ser tratada no mérito. Então, o juiz não vai se negar a analisar o teu caso. Não vai se negar a analisar o teu caso. E, então, o que era condições da ação virou pressupostos processuais. Então, o que já era grande ficou um pouco maior. Tá? Mas, quando eu falo o termo pressuposto, né, pressuposto significa que para que o processo ele exista e seja válido, deve-se observar alguns requisitos. Tá? Então, é muito comum alguns doutrinadores chamarem de requisitos processuais. Porém, a grande maioria da doutrina usa esse termo, pressupostos processuais. Então, mas para quem não sabe o significado de pressuposto, né, é requisito. Requisitos do processo. Requisitos para você ter um processo tramitando de forma regular. Ok? Então, dentro dessa ideia, a doutrina ela vai dividir o estudo desses pressupostos e divide de uma forma muito inteligente, muito coerente, em 2 grandes camadas. A primeira é chamada de pressupostos de existência do processo. A segunda é chamada de pressupostos de validade do processo. Vocês podem até associar essa divisão doutrinária, essa ideia de existência e validade, com a própria escada pontiana. A própria escada pontiana, lá do Ponte de Miranda, obviamente, né? O Ponte de Miranda, ele imaginou o negócio, para que o negócio, pressupostos, né? Requisitos de existência, requisitos de validade, e, para pontes, requisitos de eficácia. Nós vamos até entrar nesse mérito de eficácia, né? De eficácia, mas ele não é objeto de estudo, até porque para o processualista, né, a doutrina processual, ela não observa a teoria de Ponte de Miranda sob um aspecto processual. Tá? Então, um pressuposto de eficácia, né, o que seria um processo eficaz? Né? Aquele que tem efetividade. Então, você está uma outra discussão, uma discussão de satisfação do direito. Né? Então, a gente fica na análise da existência e da validade. Tá? E aí, nós temos os pressupostos de existência, né, que são pressupostos, requisitos para que o processo exista. Então, para eu poder falar assim, ó, o processo existe, eu tenho que ter esses pressupostos. Se não tiver se faltar um desses pressupostos, eu posso dizer que esse processo ele não existe. E nós temos os pressupostos de validade, né, do processo. São pressupostos para que um processo se desenvolva validamente. A ausência de um desses pressupostos de validade ocasionaria, então, uma invalidade do processo. E aí é onde a gente entra na teoria das nulidades e anulabilidades. Essa teoria da nulidade e anulabilidade, vocês estão estudando, provavelmente, lá em Direito Civil. Né? No Direito Civil se estuda sobre isso, especialmente quando se está falando de negócios jurídicos. Vocês já estão estudando negócio jurídico? Já estudaram, né? Ano passado. Primeiro ano. Já estudaram o negócio jurídico. Né? E aí, dentro dos negócios jurídicos, você tem os vícios do negócio. Né? Então, alguns negócios são anuláveis e outros negócios, e um vício, né, especificamente, é nulo de pleno direito. Então, ali você já começa a ter uma base do que é anulável, do que é algo anulável e do que é algo nulo. Em IAD, também você tem essa base de anulabilidade e de nulidade. Né? Então, a anulabilidade, você precisa ainda ter um procedimento para anular aquela situação jurídica. No caso específico, o negócio jurídico. Aqui nós estamos falando de um processo. Tá? Então, existência e validade. Aí dentro da validade a gente pode, então,
entrar nesse mérito de nulo e anulável, ok? E aí é que a gente estuda também a teoria das nulidades. Mas nós vamos começar falando primeiro sobre existência. Tá? Sobre existência. Então nós temos basicamente, meus caros, acho que dá até para a gente entrar um pouco em validade, mas basicamente 3 pressupostos de existência. 3 pressupostos de existência. O primeiro pressuposto de existência é a existência de um órgão investido de jurisdição. Tá? Então você tem que ter um órgão investido de jurisdição. Professor, o que é existir um órgão investido de jurisdição para que eu tenha um processo? É muito simples, pessoal, muito simples. Vejam bem. Aqui no Acre nós temos um exemplo, ou pelo menos por enquanto nós temos um exemplo, né? E daqui a um tempo, a tendência, hoje ainda, já se está criando essa situação de que nós não teremos mais locais em que você não tenha um órgão investido em jurisdição. Mas nós temos alguns municípios do Acre que não tem órgão jurisdicional. Tá? Então, vou dar um exemplo. Santa Rosa do Purus. Santa Rosa do Purus não tem fórum, não tem órgão investido de jurisdição, você não tem a comarca de Santa Rosa. Isso significa, meus caros, que não existe processo judicial em Santa Rosa do Purus. Tá? Não existe. Aí você vai dizer, mas professor, peraí. Quer dizer, no Jordão também. Não existe. Não tem um juiz lá no Jordão. Não tem um órgão investido de jurisdição. Um juízo. Alguém, né, que tem o poder de competência jurisdicional ali. Aí você vai dizer, não, peraí. Então quem mora em Santa Rosa do Purus, quem mora no Jordão, não tem acesso à jurisdição, não pode, por exemplo, ajuizar uma ação? Resposta, não necessariamente, não é bem assim, tá? Não é bem assim. O que acontece, meus caros? O que acontece? O que acontece é o seguinte, nos locais onde não existe órgão investido de jurisdição, geralmente o próprio Tribunal de Justiça, por meio da sua organização interna, e aí lembre-se da distribuição de competência e organização de competência feita pelo próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ele cria varas cíveis, né? Por exemplo, eu quando fui estagiar, existiam apenas, na verdade, quando eu comecei o meu estágio, a 4ª vara cível tinha acabado de ser criada. Tinha 2 anos que ela tinha sido criada. Não existia a 4ª vara cível. Eram apenas 3 varas cíveis. E aí tinha 2 anos que a 4ª vara cível havia sido criada. Pouco tempo depois, foi criada a 5ª vara cível. Então, isso é o tribunal organizando a sua própria distribuição da competência. Né? Na vara criminal também acontece muito. Nós tínhamos uma vara especializada de drogas e acidentes de trânsito. Agora não tem mais. Você tem uma vara específica de organização criminosa, certo? Só para vocês entenderem um pouco do contexto. Nas comarcas que não tem órgão investido de jurisdição, a comarca que estiver mais próxima, territorialmente falando, a comarca que tenha um órgão investido de jurisdição, que esteja mais próximo daquela cidade que não tem o órgão, a função dela vai ser garantir o acesso à justiça para aquelas pessoas que moram naquela determinada cidade. Então, por exemplo, quem mora no Jordão não vai participar de audiências no Jordão, não vai protocolar processos no Jordão, né? Não tem um juiz no Jordão. Pelo menos por enquanto. O tribunal está instalando a comarca do Jordão, ele está instalando a comarca de Santa Rosa. Então, a tendência é que, para esses juízes que passaram agora,
né, que ainda não terminou, né, a fase do concurso de juiz aqui do Acre, mas a tendência é que vai ter um juiz, 2 juízes, 2 pessoas, né, que vão ser nomeados para a comarca de Jordão e Santa Rosa. Então, o camarada vai ter que ir morar lá, no Santa Rosa e no Jordão. Vai ter que ir morar lá. Aí sim. Aí você tem processo do Jordão, órgão investido de jurisdição. Porque quando eu falo de juiz, eu estou falando de juízo. Então nós não temos um juízo do Jordão. Então vai para Tarauacá. Vai para Tarauacá, ok? E aí o juízo de Tarauacá, ele cuida dos processos do Jordão. Isso significa que não existe processo no Jordão, tá, pessoal? Existe processo em Tarauacá, com uma extensão de competência territorial para cuidar ali dos processos do Jordão. Assim como existe em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul cuida de processos, por exemplo, de Rodrigues Alves. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, tem que ter um órgão investido de jurisdição. Brasil afora, tem muitas cidades que não tem. Que não tem. E aí, não existe processo. Simples assim, tá? Simples assim. Segundo o pressuposto de existência do processo. Segundo. Até aqui tudo bem, né? Dúvidas não, né? Nenhuma dúvida, professor. Vamos lá. Segundo o pressuposto de existência, é o ato de provocação. Ato de provocação. Né? E aqui, quando eu falo ato de provocação, eu estou falando de demanda. Então, eu preciso de uma demanda para dizer que o processo existe. Eu preciso que alguém provoque o Poder Judiciário. Até porque o Poder Judiciário, ele é inerte. Ele não pode criar processos sem provocação. Não pode fazer isso. Não pode. Não pode. Tá? Inclusive, dentro do CPC passado, existiam algumas situações em que o Poder Judiciário criava processo. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. No CPC passado, o juiz poderia abrir o inventário de ofício. Então, imagine, o juiz se metendo nas famílias. O juiz se metendo nas famílias, abrindo inventário. Sozinho. Tá? Sozinho. Ó, o Emerson, não, isso aí não funciona não, tá, Emerson? Isso aí não funciona não. Se você matar alguém lá no Jordão, vai ser processado do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Então, preciso de demanda, tá? Preciso de uma provocação. Geralmente, essa provocação é feita pela petição inicial, pela denúncia ou queixa, né? Então, aquele que tem o jus postulandi, e aí vocês estão estudando ética, né? É com o Igor, ética? E tá dando ética ao Igor? Sim, professor. Pois é, então o Igor vai falar, ou já falou, sobre o jus postulandi. Quem tem o jus postulandi, né? Aqui também a gente vai chegar num momento, vai falar sobre jus postulandi também. Mas precisa de um ato de provocação, tá? Precisa desse ato de provocação para você ter a existência de um processo. Terceiro pressuposto, esse é o mais importante, o mais, assim, ato de provocação é besta, né? Existência de órgão investido. Mas o terceiro pressuposto, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Para não confundir, porque isso aqui confunde muito. Confunde muito. É necessário que exista a capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. É também chamada de personalidade judiciária. Personalidade judiciária. Muito cuidado com isso aqui, tá? Capacidade de ser parte, também chamada de personalidade judiciária, é quando é a aptidão, na verdade, é a aptidão de ser sujeito de uma situação processual, de ser parte no processo. Por que eu estou dizendo para vocês terem cuidado? E essa aptidão é absoluta, tá? Não permite gradação, não permite você... eu vou conseguir essa capacidade depois. Essa aptidão é absoluta. E aí, por que eu estou dizendo para vocês terem muito cuidado com esse termo capacidade de ser parte, personalidade judiciária?
Porque o termo capacidade de ser parte e personalidade judiciária não tem nada a ver com a ideia que vocês têm do conceito de capacidade. Não tem nada a ver, nada a ver. Capacidade de ser parte não tem nada a ver com a ideia de capacidade que vocês têm na cabeça. A ideia de personalidade que vocês têm na cabeça. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo sobre capacidade de ser parte, eu estou falando de pessoas, seja ela pessoa física, para o direito civil tratada como pessoa natural, seja ela pessoa jurídica. Então, uma pessoa tem. Já, por exemplo, um cachorro, meus caros. Cachorro é uma coisa. Cachorro é uma coisa. Cachorro não tem capacidade de ser parte. Cachorro não tem sentimentos, não tem personalidade. Tá, cachorro, você pode ter, não, esse cachorro tem personalidade. Não, ele tem instinto, né? Instinto. Não tem personalidade. Cachorro não é pessoa. Cachorro não é pessoa. Então ele não tem personalidade. Então ele não tem capacidade de ser parte. Então o cachorro não vai figurar. Se tiver um cachorro, vamos lá. Vamos supor uma petição inicial. Autor da ação. Vou colocar o meu cachorro. Imagine o meu cachorro, autor da ação. Darth Vader é o nome do meu cachorro. Darth Vader. Meu cachorro, se o meu cachorro ajuizar uma ação, se o Darth Vader ajuizar uma ação contra a cachorra da minha mãe, Leia Organa, se ele ajuizar, não existe processo. Não existe. O juiz vai arquivar na hora. Não existe processo, pessoal. Só tem processo se tiver capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte, ok? Beleza? Dúvida até aqui? Pode falar, Felipe. O senhor deu o exemplo do cachorro, mas, tipo assim, a questão, por exemplo, de autoria, né? Se uma pessoa que não tem capacidade jurídica, seria uma pessoa menor de 18 anos, né? Comete um dano, por exemplo, a responsabilidade jurídica passa para quem cuida da pessoa, né? Quem tem responsabilidade jurídica sobre a pessoa, não é isso? Você está falando de menor? Pessoa menor, que não tem capacidade jurídica, menor de 16 anos e tal. Vamos lá. Cometer um dano contra alguém, assim. Eu tô querendo dizer assim, ó, a mesma forma com o cachorro, né? Se o cachorro vai lá e morre, se o cachorro vai lá e derruba a porta do prédio do fulano, aí a porta se quebra todinha. Quem tem responsabilidade nesse caso seria o tutor, não é? O cachorro em si não se pode ajuizar uma ação contra o cachorro. E o cachorro... Não, tá. Mas poderia ajuizar uma ação contra o tutor? É dono da coisa. Mesma coisa, se o carro bater no... Você vai ajuizar contra o carro, né? Vai ajuizar contra o dono do carro. Só que a tua analogia, ela tem um detalhe a ser mencionado. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela pode figurar como parte no processo? Criança de 2 anos. 6 meses. Criança de 6 meses pode figurar como parte no processo? Depende. Da parte autora, como sendo... Autor ou réu? Autor ou réu? Pode figurar como parte? Acredito que não. Por que não? O que é que eu penso? Por exemplo, se uma situação de discussão quanto à guarda da criança. Né? Não vou nem falar, não fala nem de guarda, não. Fala de alimentos. Quem é que pede alimento? É a mãe ou o filho? Quem pede é a mãe. Quanto ser usado com o filho. Não é isso, não? Quem pede é o filho. O processo corre no filho com o nome do filho. O autor é o filho, o processo corre no nome do filho. Só que aí tem um detalhe aqui, tá, pessoal? O menor
vamos lá. Agora vamos falar sobre capacidade, personalidade. Capacidade mesmo. Capacidade vocês conhecem. Vamos lá. Se ele tem menos de 16 anos, ele vai ser o quê? Representado. Se ele tem mais de 16 e menos de 18, ele vai ser assistido. Mas, por óbvio, ele pode ser, ele tem capacidade de ser parte. Vejam Tipo o que processo. a criança que nem nasceu ainda tem capacidade de ser parte nos alimentos, no direito lá do nascituro. Pode falar, Ana. Tipo o processo do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, né? Se eu não me engano, ainda não tinha nem nascido. E foi por ofensa ao bebê, né? Não a ela. Perfeito, perfeito. Entenderam? Por isso que eu estava falando, capacidade de ser parte. Os incapazes, os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, eles têm capacidade de ser parte, desde que estejam representados ou assistidos pelos seus responsáveis. O idoso, né, alguém que está em coma, pode. Pessoas podem, pessoal. Pessoas podem. Vamos ver mais um pouco sobre isso, porque é sobre esse tema que, quem tem essa capacidade? É um atributo das pessoas. É um atributo das pessoas. Pessoas. Sejam elas naturais ou jurídicas. Quem mais tem esse atributo, capacidade de ser parte? Condomínio, massa falida, comunidades indígenas, nascituro, órgãos, associações, órgãos públicos, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, PROCON, OAB, mesa diretora do Senado, da Câmara. Essas pessoas têm capacidade de ser parte. Aí vem o quê? Quem não tem essa capacidade? Quem não tem? O morto. Quem morreu já era, meu amigo. O morto não tem capacidade de ser parte. Ele não é uma pessoa. Inclusive, o morto pode ser até uma coisa, né? O morto pode ser até uma coisa. Pode ser objeto de furto, o morto. O morto pode ser o objeto. Né? Por exemplo, nós tivemos uma situação na UFAC, muitos anos atrás. Tinha antigamente, logo que foi inaugurado o curso de medicina, né? Vocês sabem que o curso de medicina ele precisa de um morto, né? Um cadáver. Não tinha os bonecos que hoje tem, né? Então tinha um morto lá na UFAC. O morto foi furtado. O morto foi furtado. Lá da UFAC. Uma confusão na época. Né? Logo que eu comecei a estudar lá em 2006, 2005. Na primeira faculdade ainda. O morto foi levado. Foi furto. Tá? Furto. Qualificado ainda. Furto. Tá? Então, o morto não pode. Coletividades desorganizadas também não tem capacidade de ser parte. Por exemplo, vocês são 2VA. 2VA. Turma 2VA. Vocês são uma coletividade. Mas é uma coletividade totalmente desorganizada, vocês. Vocês são desorganizados. Então, o 2VA, a turma 2VA não tem capacidade de ser parte. Como que vocês do 2VA poderiam ter capacidade de ser parte? Se vocês fossem uma coletividade organizada. Como é que eu faço para o 2VA ser uma coletividade organizada? Criem uma associação, por exemplo. A Associação dos Alunos Unidos do 2VA. Criem uma associação. Aí vocês vão ter uma coletividade. Aí a associação, depois de um ano de constituído e blá, 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 vai ter capacidade de ser parte. Em determinadas situações, às vezes até quando você constitui a associação, determinadas demandas já pode ser parte nela. E aí ela vai te representar os membros da associação. Tá?
Animais também não têm capacidade de ser parte. Animais não têm. Aí tem muita gente insistindo, né? Tem uma decisão sobre que foi divulgado na mídia erroneamente, né? Depois até o magistrado teve que se manifestar, mas saiu em todas essas mídias aí jurídicas, né? Saiu que a mulher tinha vencido uma ação, o juiz tinha determinado a guarda do cachorro, guarda compartilhada para o cachorro. Falei, puta que pariu, que porra é essa? Fui ver o que era, né? Fui olhar. Não é possível que o juiz determinou a guarda compartilhada da porra do cachorro. Quando eu olhei, o juiz não falou nada de guarda. Ele só falou que o cachorro, o cachorro, ele até não enquadrou o cachorro como coisa, né? Ele disse que seria sui generis, né? Mais e tal. Só que ele deixa bem claro na decisão dele, eu fui olhar a decisão, né? Porque não é possível que isso esteja acontecendo com o nosso Poder Judiciário. E aí ele fala que é um objeto, inclusive, um objeto que tem valor econômico e também um valor sentimental. Valor econômico e sentimental. Então ele determinou ali que tivesse ali, que esse cachorro pudesse ficar um tempo com um e um tempo com o outro. Pelo valor sentimental. Pelo valor sentimental. Tá? Então, isso poderia acontecer, pessoal. Em outras situações. Em outras situações também. Não só com o cachorro. Tá? Então não foi guarda do cachorro. Pelo amor de Deus, não proliferem isso. Não foi guarda. Inclusive, foi pedido providências no CNJ contra o juiz. Foi pedido providência. Aí o juiz veio, se manifestou e tudo mais. Tá? Então, o juiz não tratou o cachorro como pessoa. E guarda é para pessoa, né? Guarda é para pessoa. Então, cuidado. Cuidado com isso aí, tá? Aí, aqui uma observação importantíssima. Aí sim, não se pode confundir capacidade de ser parte com capacidade processual e capacidade postulatória. São 3 capacidades diferentes. Capacidade processual e capacidade postulatória são pressupostos de validade. Aí sim, Felipe, entra no que tu falou. O menor, se ele não for representado ou assistido, ele não terá capacidade processual. Então, para que ele tenha capacidade processual, para que o nascituro tenha capacidade processual, ele tem que ser representado ou assistido. Tá? E a capacidade postulatória é o chamado jus postulante, que também é um pressuposto de validade. Nós vamos estudar isso. Capacidade processual e capacidade postulatória, mas eles são pressupostos de validade. Então, cada um é cada um. Capacidade de ser parte, pressuposto de existência, tá? Pressuposto de existência. Capacidade processual e capacidade postulatória, pressuposto de validade. Então, conclusão. Para que um processo exista, é preciso que alguém demande perante o órgão jurisdicional. Ponto. Essa é a conclusão que define pressupostos de existência. Para que ele exista, é preciso que alguém demande perante o órgão jurisdicional. Certo? Show? Dúvidas? Nenhuma, professor. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo, né? Show. Na próxima aula, a gente continua e fala sobre pressupostos de validade. Beleza? Professor, Diga. o senhor já vai disponibilizar hoje esse slide? Agora. Beleza, valeu. Deixa eu fazer isso agora. Que aí já é a primeira parte, vocês já vão ter o tema da aula que vem. Bem lembrado. Espera aí. Vocês já podem dar uma lida antes e tudo mais. Só um momento.
Pronto. Tá no Classroom. Tá no Classroom, ok? E aí, liberando essa aula introdutória, eu já disponibilizo no Classroom também. Na aula que vem, vocês já vão ter o material e a gente discute sobre pressupostos de validade. Beleza? Muito obrigado, meus caros, pela participação de vocês. Boa tarde, professor. Obrigado pela Boa professor. semana. Boa tarde, professor. Até semana que vem.